Nós vamos entender nesta aula o que é exatamente um molde de injeção e também como deve ser o produto, quais os requisitos deve ter o produto plástico produzido por meio de um molde de injeção. É claro que para a gente fazer todo o processo de moldagem acontecer da forma correta, nós devemos seguir alguns conceitos técnicos que nós vamos conhecer a seguir. Vamos agora entender basicamente como funciona o processo de moldagem. Então, vamos lá. Todos os produtos feitos em plástico que nós vemos atualmente, ou se não todos, a grande maioria deles, eles são feitos por meio de moldagem, ou seja, são injetados por meio de um molde de injeção, claro. Então vejam só, eu vou aqui abrir o produto, vejam aqui esta peça. Esta é uma peça que ela é produzida em plástico através do método de moldagem, ou seja, ela é injetada em plástico. E para que a gente tenha esse resultado, qual é o processo básico que acontece? Então, essa peça ela é de algum tipo de plástico, algum tipo de polímero, seja ele polipropileno, poliestireno, policarbonato, ABS e assim por diante. Todos esses materiais, eles são vendidos granulados, ou seja, são vários grãos, são vendidos em grãos, em grande quantidade, é claro, e após eles passarem por de um processo térmico, onde eles são fundidos, aí então eles são injetados em uma espécie de forma, que é o molde de injeção, como esse que vocês podem ver aqui. E após o produto se solidificar novamente, voltar à sua temperatura original, então ele toma essa forma. Esse, basicamente, é o processo que acontece na moldagem de um produto de plástico. Vamos entender agora, então, como é o molde de injeção, por exemplo, utilizado para injetar, para produzir este produto plástico que vocês estão vendo aqui. Vamos lá. Vejam só, basicamente, um molde de injeção ele possui essas mesmas características que vocês estão vendo exatamente agora. O molde de injeção ele é basicamente um conjunto de placas montadas uma sobre a outra, tendo aqui desde a placa base inferior até uma placa base superior, passando aqui pelo conjunto de extração, aqui pelos espaçadores e as placas principais, que é, por exemplo, essa de cima a placa P1 e a de baixo a placa P2, que são as placas que alojam as cavidades, que é exatamente o que nós vamos aprender a criar, as cavidades do molde, ou seja, as partes mais importantes do molde. Eu vou agora aqui fazer uma rápida seção nesse molde. Veja só, vou aqui fazer um corte para que vocês vejam ele por dentro. Notem aí. Então, por dentro, há uma série de mecanismos, né, no molde para que ele possa funcionar com o auxílio de uma máquina injetora, fazendo movimento nele, e, como resultado disso, nós temos, então, o produto injetado. Veja só aquele produto vermelho aqui dentro, nós estamos vendo ele cortado, mas após todo o processo de injeção, então nós vamos obter com este tipo de molde dois produtos daquele que nós vimos. A cada ciclo de injeção, nós teremos dois produtos daquele. Então, é assim, basicamente, que funciona, ou são essas características que um molde de injeção possui. Continuando a nossa análise, se a gente fizer aqui novamente um corte no molde de injeção, como vocês estão vendo que eu fiz, e observarmos aqui no núcleo dele, nós temos as cavidades, que são as partes mais importantes do molde. Vamos abri-la em separado para que a gente possa entender melhor. Vejam aí. Aqui estão as cavidades abertas em separado. Quando a moldagem vai acontecer, elas ficam dessa forma, fechadas. E depois que o processo de moldagem acontece, então é preciso extrair o produto de dentro delas. Então acontece exatamente isso que vocês podem ver agora. Vejam aí.
Notem, e o produto é extraído. Vamos ver mais uma vez isso acontecer, olhem só. Então, assim elas estão fechadas, agora elas se abrem, e o produto então pode ser extraído. Vocês podem notar aí que o produto, olha, vejam só, ele tem que sair de dentro da cavidade. Vejam aí, ó, ele saindo de dentro da cavidade. Ou seja, então, não é de qualquer maneira que o produto de plástico pode ser projetado. Ele deve possuir aqui geometrias que sejam pertinentes à sua extração das cavidades. Ele não pode, por exemplo, possuir muitas regiões de contrasaídas de todos os lados, porque senão ficaria impossível fazer o produto por meio da moldagem ou por meio do processo de injeção de um termoplástico. Então, é claro que também os produtos plásticos devem possuir alguns requisitos para que eles possam ser produzidos pelo processo de moldagem, por um molde de injeção. Nós vimos então como as cavidades funcionam, como trabalha o molde de injeção e como deve ser um termoplástico, um produto de plástico. Então vamos ver aqui para finalizar, para concluir, como o molde funciona em toda a sua totalidade. Notem só. Estou animando, vejam só. E o produto então é extraído. Mais uma vez, vejam aí, após o processo de injeção, o molde se abre, como vocês estão vendo. As partes móveis também se abrem e o produto é extraído.